Ainda não está gravando, mas agora começou a gravação. Pronto. Eu acho que podemos ir iniciando o trabalho, né? Acho que O que sim. parece? Aí o pessoal vai entrando e eu vou Isso. aqui. Larissa do Palácio, eu não te ouvi. Não, dizendo que sim, acho que podemos iniciar. Então, vamos nós. Vamos nós. Bom dia, né? Então, formalmente, a todas e todos, dá para a gente, né, para a Larissa e para mim é um privilégio poder ter composto esse grupo, não é, para expor de professores e professoras de distintas faces aí da educação de jovens e adultos, para poderem fazer um diálogo, né, com a turma, com as duas turmas que nós temos do seminário que chama Educação de Jovens e Adultos no Brasil, História e Política, né? E uma das questões, dos temas que nós estudamos com estudantes, tem a ver com o sujeito da EJA, né? A diversidade dos sujeitos que são nas salas de aula da educação de jovens e adultos, talvez com uma unidade, né? Que seja o fato de pertencerem à classe trabalhadora, né? Mas aí temos distintas frações da classe, enfim, além da questão étnico-racial, de gênero, de geração, né? Todas essas nuances aí que vão aparecer no nosso sujeito da EJA. Então, essa é a ideia da conversa, né? de vocês com a gente, poder dizer um pouco desse sujeito e, particularmente, desse sujeito também docente, não? Discente e docente. Temos distinções entre profs, não é? Na educação de jovens e adultos. E a situação de trabalho na pandemia, né? Agora, o Estado, né, está nessa questão da tentativa do ensino híbrido, né? Enfim, o município, os colegas foram à greve para não entrar, né? Para não ter aula presencial. Enfim, a gente pudesse ouvir um pouco de vocês esse movimento todo. Não sei se vocês têm, vamos dizer assim, pensamos que a ordem de fala pode ser a mesma ordem que está no cartaz, no banner, enfim, né? Se para vocês fica bem. Ou se alguém tem horário para sair, tem alguma questão que precisa, aí a gente pode alterar. Não sei, Rupental, tu tinhas dito que talvez tivesse outra questão. Tu pode permanecer... Eu tenho aula às 11, eu preciso então sair. Então tu começas. Pode ser, né? E aí seguimos depois na ordem como está. Pode ser assim? Então, a ideia inicial desses 5 minutos para essa tua... Ou talvez tu fale os 8, então, porque não vai estar na hora do debate. Pode ser? Como nós tínhamos pensado ali, uma breve apresentação, né? A dimensão do sujeito da EJA na sala de vocês, e vocês também, como prof daí, né? E a situação da pandemia, na pandemia. Não sei, Larissa, se eu deixei passar alguma questão, se quer dizer, ou se o Pental começa e eu vou cuidar o tempo e posso levantar a mão, te aviso aqui, pode ser desse jeito, Rupental. Quando der uns 5 minutos, aí tu tens 3 para fechar, tá bem? Pode ser assim? Então, fechamos o microfone, todos e todas, né? Bom dia, pessoal. Eu agradeço o convite por poder compartilhar, contribuir para essa reflexão tão necessária em relação à modalidade de educação jovens e adultos. Meu nome é Eduardo Rupental, sou professor da rede pública estadual. Atualmente resido e trabalho no município de Osório, no litoral norte. Faz 10 anos que estou no estado e sempre
né, 9 anos trabalhei na EJA, e desde o ano passado, então, esse último ano, muito em função da pandemia, que não estou mais trabalhando, mas estou envolvido em função de que faço parte do núcleo do CEPERS, sindicato aqui do Litoral Norte, e uma das principais bandeiras nesse último período, principalmente em relação, né, ao não fechamento das EJAs aqui do litoral. Eu, nesse período todo, eu trabalhei no município de Guaíba, né, na região metropolitana, e depois em Porto Alegre, na Zona Sul, em Belém Novo, e faz 3 anos, então, que eu estou aqui no Litoral Norte, e trabalhei principalmente em Balneário Pinhal, que é um município que também, então, faz parte do que nós chamamos de Litoral Norte, e que na nossa escola de Diogo Penha, nós tínhamos tanto a EJA para ensino fundamental como ensino médio, e que aqui, né, o sujeito da EJA, que, né, a gente pensar um pouco, não só em relação a jovens como adultos, mas também é aquele, vamos dizer assim, o aluno que, de certa forma, não só transita por causa de uma questão de temporada em relação ao veraneio, mas que ele, muitas vezes, ele é oriundo da região metropolitana de Porto Alegre. Então, muitas vezes, os nossos alunos, né, toda vez que a gente fazia um levantamento, ele era um aluno, né, de uma família que vinha, né, da região metropolitana, não só no caso da capital, mas de muitos municípios oriundos da capital, e que muitas vezes permanecia esse período, às vezes o primeiro semestre, ou vinha do segundo semestre para cá, e tinha essa oportunidade de completar os estudos, tanto do ensino fundamental e médio, na escola, e nesse caso, lá em Pinhal, a única escola de ensino médio era a nossa, a única escola, então, no município, né, e que nós tínhamos um público, e ainda continua tendo um público numeroso. Inclusive, uma das questões que nós conseguimos, e com muita reivindicação, não só a necessidade de ter transporte escolar para esse público à noite, mas também de ter, e foi uma conquista nesse período que nós estávamos envolvidos diretamente, principalmente em relação à merenda escolar, porque antes não havia né, a questão da merenda escolar, e que, inclusive, é um ponto muito importante que, acho que a Laura falou antes, né, quando a gente pensa nos filhos da classe trabalhadora, ou até a própria a classe em si, porque muitos trabalhadores que labutam o dia inteiro e têm a necessidade de alimentação, e era um diferencial muito grande, porque às vezes a gente diz, né, que muitos vão para a escola para se alimentar, e isso nós víamos que era uma realidade para muitos dos nossos alunos. Então, era não só uma questão de uma nova formação, né, de concluir a etapa formal da educação, mas também de repente, ter nesse espaço, né, também a sua principal refeição no dia. Então, nós tivemos vários casos, né, nesse sentido. O que aconteceu? Ano passado, em função da pandemia, e aí eu mesmo fiquei só restrito ao município de Osório, mas desde então acompanhando as EJAs no Litoral Norte, a realidade das EJAs do Litoral Norte, né? Enquanto núcleo do CEPERS. Aqui no município mesmo nós tivemos a constatação de dificuldade de acesso à internet, né, a questão do ensino remoto, não só na questão, de repente, meramente de acesso, mas também a não ter equipamentos, né, necessários. E essa é uma questão que, se antes já era um problema, muitas vezes, que fazia com que houvesse uma evasão maior, isso aumentou muito em relação à pandemia.
E nesse sentido também que o governo do Estado, né, a Secretaria da Educação, se aproveita e começa a aplicar uma série de políticas que ela já tinha uma certa intenção ou que já estava aplicando em relação à EJA, principalmente em relação a não abrir matrículas, né, no segundo semestre do ano passado, de 2020, e que acaba, no início desse ano, fazendo com que não houvesse a abertura de novas vagas, de novas matrículas e de turmas, fechamento de EJAs como um todo em várias escolas, e que fez com que nós nos mobilizássemos enquanto comunidades escolares, enquanto professores, enquanto sindicato também, e que conseguimos reverter parcialmente. Então, das 8 escolas que foram afetadas no litoral norte, conseguimos reverter, agora, há poucos dias atrás, né, no mês de abril, 4 escolas, a situação de 4 escolas. Então, parcialmente, a gente conseguiu fazer com que houvesse novamente a abertura dessas vagas e a abertura dessas turmas. Mas a gente sabe que é um projeto, né, a médio e longo prazo que, infelizmente, de um lado, acena para a iniciativa privada, né, e de outro lado, esse desmonte da modalidade. E fazendo um parênteses, acho que não é nenhuma novidade para os colegas que estão aqui, mas é importante sempre falar que sempre a modalidade em si, né, às vezes até dentro da escola, ela nunca foi prioritária e ela tem, então, vamos dizer assim, existe uma certa... não é só desse momento, mas histórica, né, de não ser uma prioridade, muitas vezes, das secretarias da educação, dos governos, mas também quando a gente vê nas coordenadorias, muitas vezes ela é secundarizada como, muitas vezes falta professor, falta na EJA. Se falta, né, 1 ou 2, na EJA faltam mais professores. Então, que nem eu citei em relação à merenda, né? Então, às vezes tinha merenda escolar durante o dia, mas não era fornecida à noite na EJA. Então, a gente vê que, às vezes, as dificuldades que já existem num cenário normal da educação, elas são aumentadas quando a gente fala da EJA. Então, a minha contribuição é no sentido de que a EJA corre sério risco, né, de extinção na educação pública, e principalmente no estado do Rio Grande do Sul, e que nós temos que nos reunir, né, mobilizar, porque temos que fazer essa defesa. Aqui em Osório, em particular, e encerro nesse sentido, dizendo para vocês que nós temos 46 mil habitantes, conseguimos fazer um levantamento onde 1/4, 25% da população, não tem a conclusão do ensino médio e fundamental. 10 mil. E o governo diz que não há, né, demanda da EJA. É uma grande mentira, né, uma grande mentira porque não existe política voltada para isso, não existe campanha voltada para isso, para que os jovens e adultos voltem a estudar. E esse é um número, ele é expressivo porque mostra o quanto que nós temos que ter, sim, essa oportunidade de acesso a essas pessoas que em outro momento não tiveram. Então, finalizo dizendo que a EJA continua sendo uma necessidade, né, histórica da educação do povo brasileiro. Obrigado. Muito obrigada, Rupental. Tá? Riqueza? Muita riqueza. Olha só, aí vamos adiante, retomando a ordem, né, que estava no nosso banner. Opa! Começamos pela Liliana. Ai, tá linda, Rosa. Continuamos com a Liliana. Alguém está de microfone aberto? Pode fechar. Todo mundo, por favor. Fechando o microfone. Só a Liliana fica com ele aberto. Liliana, tu fala 5 minutos e depois vocês têm 3 no final, tá bem? Eu te aviso quando faltar 1 minuto, tá bom assim? Tá ótimo. Tá, levanto a mão igualmente como fiz para o Rupental.
Então, Perfeito. fechando o microfone, todo mundo aí, Liliana, obrigada já. Então, bom dia a todos. De imediato, eu agradeço em nome de todos os meus colegas, em nome de toda a Escola Estadual de Ensino Médio Tom Jobim, por esse convite, por essa oportunidade, para falar desse público que nos é tão caro e tão importante, que é a educação de jovens e adultos. Então, eu tenho a minha formação inicial em magistério, anos iniciais, depois eu fiz pedagogia e orientação educacional e tenho algumas pós aí pela URGS em projetos sociais e culturais. Na Escola Tom Jobim, dizer para vocês que eu já trabalho há mais de 25 anos na área da educação, mas desde que eu entrei no Estado, que já fazem em torno de 18 anos, sempre estive ligada à educação de jovens e adultos, seja como professora dos anos iniciais, seja como orientadora ou seja como vice-diretora. Então, também contribuo com a ideia aí do colega, né, de dizer o quanto que a educação de jovens e adultos ela é necessária, né, ela é uma política de direito, né, ela não é um anexo, ela não é uma abreviação, né, da aprendizagem, mas ela é essa oportunidade das pessoas acessarem o conhecimento e, através dali, poder ressignificar suas vidas e realizar sonhos. Porque a gente vê que terminar hoje em dia o ensino fundamental e o ensino médio, né, para muitos dos indivíduos, isso torna-se um sonho. Então, a Escola Tom Jobim, ela é a maior escola do estado, ela atende a questão da socioeducação. Então, os nossos alunos, eles são alunos que estão privados de liberdade. Nós temos aqui as medidas, né, do SPY, que é a internação sem a possibilidade de atividade externa. Então, os meninos ficam direto cumprindo a medida aqui, né, literalmente presos, e temos os adolescentes que estão em medida de EQPAI, que é a internação com possibilidade de atividade externa, que isso se resume a, durante a semana estão aqui, né, e acompanham as aulas conosco e fazem a rotina da socioeducação, final de semana estão em suas famílias, suas casas, né, com seus familiares. Então, atendemos a região de Porto Alegre e região metropolitana. Então, a Tom Jobim, ela atende 4 casas de medida, que é a CSE, que a gente chama do perfil agravado, a comunidade do POA 1, comunidade do POA 2, e atendemos também o CASEF, que é a casa de todo o Rio Grande do Sul, que atende as meninas. Então, a nossa escola funciona no turno manhã, tarde e vespertino. Né, a gente chama de vespertino porque o nosso turno, né, final inicia às 17h15. Então, para dizer para vocês quem é esse nosso sujeito aí da EJA. Então, eles são adolescentes, né, são jovens, né, que com certeza historicamente, né, já vem com uma carga, né, de exclusão. Ele é um jovem que vem de uma rotina desregrada, né, de uma família bastante desestruturada, onde a grande parte delas, a grande referência é a mãe, né? Ele vem carregado de sentimentos de fracassos, de múltiplas reprovações, de afastamento da escola há muito tempo. Nós temos muitos casos em que eles estão já afastados da escola, né, há muito tempo, e meninos, né, que vêm de um contexto de vida sem recurso nenhum, onde já tiveram a experiência, né, com a fome, com o desemprego, com não acesso ao sistema de saúde, com a morte, com a ausência, né, de muitas questões que são importantes para a formação de um indivíduo. Também a gente percebe que o nosso adolescente, né, ele é aquele que precisa prover muitas vezes o seu próprio sustento, né? Então ele e por vezes se não contribuir, né, para o sustento da família. Então isso acaba, né, com que alguns deles tenham tido a experiência, né, e trabalhem em serviços, né, de baixa qualificação, né, e esporádicos e bicos, e muitas vezes aí indo para o caminho do crime
e do delito, né? Então, a intenção aqui da escola é de dar muita voz para esses alunos, de poder escutar, para em cima disso a gente pensar o nosso planejamento, o nosso currículo, a nossa metodologia enquanto professor, ela exige reconhecer que eles têm uma trajetória, que eles têm saberes, né, que eles têm capacidades e potenciais que precisam ser descobertos, mesmo que essa história venha carregada de fracassos, que tem muitas perdas, muitas dores, mas que é possível ressignificar e descobrir belezas, né, nesse aprendizado. Então, a importância de ser um professor que escute, que tenha sensibilidade, que tenha tolerância, né, que a tolerância ao erro, tolerância à não vontade de estudar, mas aí a gente se depara com um jovem que está aberto, que ressignifica a escola, que demonstra o seu desejo de aprender a ler, aprender a escrever. Nós temos essa realidade de jovens que chegam analfabetos, né? Nem falando da questão do analfabetismo funcional, mas ainda temos jovens que não têm a questão da leitura e da escrita. Então, o trabalho ele perpassa, né, de acolher sem julgar, né, sem julgar a repetência, sem julgar a idade, sem julgar o ato infracional, sem julgar a sua etnia, a sua cor, e sim de poder verificar o que a gente pode ensinar nesse contexto desafiador de um jovem que está tantas carências, né, mas que é esse aluno que tem um grande potencial e precisa ser descoberto. Então, acho que eu já passei meu tempo, né, professora lá. Então, se resume muito, né, nessa educação que a gente dá pelo exemplo, né, de que o professor ele é amoroso, ele é tolerante, ele tem essa sensibilidade e ele tem o conhecimento como um instrumento poderoso, como algo que pode, sim, né, mudar a vida dele, né, repensar essa vida, repensar esse projeto de vida e descobrir através da relação amorosa também uma relação com um adulto que ele pode confiar, que ele pode contar, que ele pode se abrir e que ele pode, a partir disso, né, reescrever a sua vida. Então, a nossa prática ela é muito em cima, né, desse preparo, né, de uma inteligência emocional que nos exige muito, de uma rotina que tem que ser extremamente pensada, onde todo o material, né, exige um cuidado, então exige um preparo, mas que traz muitas alegrias. Um jovem que é grato, né, um jovem que tem muita humanidade, que tem muita sensibilidade, que tem talento para o grafite, que tem talento para a música, que tem talento para a escrita. Então, cabe a nós, adultos, né, fazer essa transformação e provar para ele, né, e motivá-lo, né, a ele, quem sabe, repensar essa vida onde ele sofre, aonde muitas vezes ele não se vê com outra escolha para tirar a mãe e os irmãos do sofrimento, né, e para conseguir um lugar, né, de prover o sustento, aonde ele se vê ali nessa armadilha e acaba, né, se colocando nessa situação. Então, o nosso desafio foi grande, a nossa palavra talvez seja de muita frustração, porque vocês imaginam, né, não tínhamos no início acesso à internet, aos alunos, então as nossas atividades eram todas impressas, e hoje, felizmente, é o nosso primeiro dia, estamos iniciando as aulas presenciais, mas fizemos uma caminhada muito bonita, né, junto com as equipes de dentro da fase da escola, para a gente, em nenhum momento, a gente deixou os nossos estudantes sem o acesso às suas atividades, sem todos os protocolos, né, de organização e de ano letivo. Então, acho que um pouco por aí para iniciar e dizer que é uma caminhada de sempre de muito desafio, mas de muita gratidão e esperança nessa juventude que a gente tem aqui. Obrigada, Liliane. Agora passamos ao Márcio, né? Também peço que mantenha todos os demais hoje mais o microfone desligado. E o Márcio tem 5 minutos, depois na finaleira mais 3. Eu aviso quando faltar 1 minuto, tá bem? Tá, obrigado.
Bom dia a todos que eu não tinha cumprimentado. É um prazer falar com vocês. Eu faço minhas as palavras da Liliana, que foi muito eloquente sobre a estrutura do nosso trabalho. Foi primorosa em explicar as dificuldades que a gente encontra. Eu trabalho já há 12 anos no estado, dando aula, e um terço disso aqui na FASE. Eu já professor, como a gente chama, da rua, né? E dei aula em comunidades, já atendi turmas de EJA, e também em algumas comunidades onde não havia a própria EJA, e os adultos eles passavam pela formação normal durante a noite, assim, né? E depois aqui na FASE eu fui me deparar com um aprofundamento dessa realidade. Como assim? Porque eu já tinha uma noção de que o sujeito do EJA é um sujeito que está excluído da escola, ou às vezes nem do mercado de trabalho. Ele chega na sala de aula oriundo dessa exclusão do trabalho e também da escola em si. Sou do tempo da idade escolar e tudo mais. Aqui, depois, na FASE, a gente encontra um sujeito que com uma exclusão mais radical ainda. Ele foi excluído não apenas da escola, do trabalho, mas de diversos elementos que a gente considera base na formação do indivíduo que pertencedor de uma comunidade. E na sala de aula, na socioeducação, a gente, além de trabalhar os conteúdos, eu sou professor de língua portuguesa e literatura, então, além de trabalhar conteúdos, a gente procura sempre usar de maneira recursiva eles, atribuindo a funcionalidade daquilo, não apenas assim, muitas vezes ele precisa ter uma compreensão de por que aquilo está sendo ensinado, qual a finalidade daquilo, e a gente está lidando ali, a gente está incentivando pessoas que têm uma autoestima já bem defasada, eles têm um problema identitário, de identidade muito grande, não acreditam que o ambiente escolar, o conhecimento científico, tem alguma maneira, tem algum pertencimento às suas vidas. Então eles estão completamente alienados, vamos dizer, comunidade, tanto escolar quanto da comunidade social que a gente vive, da nossa cidade, do nosso país. E para fazer a inserção dessa pessoa no conhecimento escolar e também na comunidade, de uma maneira produtiva, positiva, em que ele se sinta representado numa comunidade, em que ele mesmo perceba que para ele aquilo ali é uma oportunidade muito grande de crescer de maneira ser humano, como alguns são pais, como pai, como filho, como irmão, como cidadão, assim, essa investigação a gente faz neles assim bem profunda, para o que ele está trazendo da rua. Como a Liliana falou, alguns têm muito talento para dançar, outros têm muito talento com música, cantam, compõem, outros são muito bons com grafite, com desenhos, eles têm diversas habilidades. E a gente faz um trabalho de valorizar essas habilidades e ser uma troca em sala de aula. A gente faz muita troca com eles. E isso aí é uma coisa que eles valorizam muito. Eles já há uma certa, assim, vamos dizer, eles já têm uma relação com a autoridade muito ruim. Ela vem unida, assim, por episódios de fracasso, essa relação com a autoridade. É a autoridade do Estado, é a autoridade policial, é a autoridade de casa, pai, mãe, é a autoridade dentro do bairro, por exemplo, o crime e essas coisas assim. Então, a autoridade não tem uma conotação muito boa. Então, não tem, vamos dizer assim, trabalhar no do autoritarismo. A gente tem que estabelecer trocas, estabelecer valor, estabelecer relações, apontar, e é um aluno que se ganha no dia a dia, com exemplos, e muito mais do que o conhecimento que tu profere ali com as tuas palavras, tu tens também que demonstrar o teu conhecimento em ação, e como aquilo tem valia para ti,
e permite que tu consiga te movimentar socialmente numa comunidade e positivamente, criando coisas, produzindo coisas e absorvendo conteúdos também. Então, muitas vezes, assim, um conteúdo que a gente semeia numa sala de aula e depois continua a aula. Aqui, muitas vezes a gente se detém mais nesse conteúdo e explora ele de uma maneira muito mais profunda, relacionando ele com a vida em comunidade, com a vida daquela pessoa, como que aquilo ali, aquele conteúdo, como eu, um professor de língua e literatura, como aquilo ali trabalha na minha vida a favor de mim mesmo. Eles vêm, como a Liliana falou, às vezes totalmente alienados da comunidade escolar, eles às vezes não sabem as maneiras adequadas de se portar numa sala de aula, em relação ao professor, em relação aos colegas, e a gente tem que começar bem assim, aproveitando sempre partindo da matéria que a gente está ensinando para todos esses ambientes, assim, e acolher ele, tentar, vamos dizer assim, guiar ele nesse caminho de uma maneira diferente do que tudo aquilo que ele pode ter passado na rua. Nós temos que surpreendê-lo, inovar, né? A gente teve um diretor da fase que tinha ele repetia frase que eu achei muito interessante, assim, né? Ele repetia sempre que se o aluno ele não aprende aqui na fase, ele não vai aprender em lugar nenhum. Por que ele diz isso? Ele diz isso porque eu encontrei aqui as pessoas mais qualificadas que eu já trabalhei, que me ensinam coisas, assim, de dia a dia, assim, realmente revolucionárias na minha própria vida. E passar essa revolução pessoal para os alunos através da língua portuguesa, através da literatura, através da comunicação, que, vamos dizer, trabalhamos em comunicação, somos comunicadores, professores. Mostrar para eles o valor disso e ver que eles podem chegar muitas vezes mais longe do que eles acham que chegaram até agora, ou que eles acham que podem chegar. A gente vai construindo com eles essa identidade, mostrando que tem valor, que é válido o conhecimento dele. A escola não é um lugar que descarta o valor que eles trazem da rua, a sabedoria que eles trazem da família, e a gente valoriza isso e empodera eles em relação à sociedade, sem armas, sem drogas, entendeu? Sem relações de abuso, sem opressão. Tudo um desenvolvimento natural. Alguns têm um desenvolvimento mais lento, sim, tem, vamos dizer, um fator emocional, né, e passado que influencia muito. Nós não temos o conhecimento do que foi que trouxe o adolescente aqui. Eu sempre trabalho com eles do zero. Vamos começar uma vida nova aqui e vamos ver a vida que tu quer levar. Para a vida que ele levar, ele precisa absorver os conhecimentos da escola ali e eu estou disposto não a dar esse conhecimento para ele, eu estou disposto a trocar conhecimento com ele, porque eu necessito daquele conhecimento que ele tem para que eu possa me comunicar com ele e poder fazer aquelas relações e surpreender ele como aquilo que ele desprezava tanto antes e achava inadequado para si mesmo, que tendo uma nova visão sobre a identidade dele, ele possa ver ali o pertencimento tanto dele na sociedade, mas também que aquele conhecimento pertence a ele. A língua portuguesa é um patrimônio dele, é um tesouro que ele tem. Ele não está tão desprovido assim de recursos assim quanto ele se percebe quando ele está lá onde ele mora, que às vezes não tem saneamento básico, não chega nada lá, não chega luz elétrica, não chega médico, não chega nada, só a polícia, né? Então a gente faz toda essa reestruturação do aluno e tudo isso trabalhado junto com os conteúdos. Ou seja, quando a gente lê textos, todos esses textos têm que refletir uma certa estrutura que tu quer imprimir. Eles olham para o professor não apenas como a pessoa que está dizendo aquela matéria ou trazendo conhecimento, mas eles também eles ainda não está ganho a aula. Quando tu chegas na aula, tu tens que mostrar para ele que tu é uma pessoa e que aquilo que tu fala, tu também faz.
E aquilo ali é uma maneira mais inteligente, vamos dizer, e mais ecológica de se posicionar dentro de uma comunidade, porque nenhum homem, assim, nenhuma mulher consegue viver ou prosperar no isolamento, tanto físico quanto emocional ou até mesmo intelectual. Então a gente investe muito nisso, eles com outros tipos de filmes, com outros tipos, com outro tipo de visão de mundo, eles chegam muito carentes do mais básico, noções de higiene pessoal, de noções de relacionamento com as outras pessoas, tanto a amizade quanto relacionamentos amorosos e tudo. Então aquilo ali vai se construir poucos de acordo com o que vai se ganhando uma percepção da língua dele, da matemática, da geografia, da história. Tudo isso trabalha para fazer, aliás, bom, toda ação ela é social, né? Assim, a gente educa para uma sociedade, então não tem como a gente tirar a parte social da educação. Mas aqui a coisa toma um caráter muito mais essencial, assim, porque que a gente vai reinserir esses jovens, assim, que tem uma baixa expectativa de vida, né? Gira em torno mais ou menos de 25 anos de idade. Eles já não se importam com muitas coisas, não valor. Então a gente tem que acordar eles, renovar, rejuvenescer nesses jovens o gosto pelo aprender, reciclar, por conhecer, por ensinar também, por comunicar muitas vezes, né? Eles não têm, chegam aqui apáticos à comunicação, eles têm que reaprender a se comunicar de novo, e a gente trabalha isso da maneira possível, usando muito recurso em sala de aula, e durante a pandemia, assim, foi mais ou menos assim, como eu posso te dizer, foi como tirar o peixe dentro da água, porque eu, por exemplo, dou aula muito baseado no meu corpo, na minha voz, na minha presença ali, exemplos, com atitudes dentro, para exemplificar o que eu falo, o que eu penso, o que eu professo. E a gente ficou, vamos dizer, um pouco semelhante, com restrições. Ficamos restritos à coisa e mandamos só folhas e tudo. Agora, retomando a aula, a gente está podendo fazer uma sondagem do o que se manteve, o que melhorou e o que foi se distanciando deles. E está sendo bem interessante agora ver o que é esse efeito apenas no papel, onde a gente faz uma aula de 1h30, com vários recursos, com multimídia, como se quer, caber numa folha de papel. Eu achei um desafio bem criador, assim, né? E a gente está verificando agora os resultados. Tá ok? Foi um prazer falar para vocês, viu? Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada, Márcio. Então, seguimos. Agora a Rosana é que vai falar para a gente, né? Vai expor o trabalho, expor o seu trabalho. A ideia, então, segue a mesma. Vocês têm uns 5 minutos iniciais e eu levanto a mão quando faltar 1 minuto, tá bem, Rosana? E depois que a gente certo, prof. Aí vocês falam de novo. Contigo, então. E todas demais mantenham o microfone fechado, né? Bom dia, pessoal, tudo bem? Eu quero primeiro agradecer a professora Laura, os colegas, a Liliana, o Eduardo e o Márcio, e os demais que ainda vão falar, né? Porque num período de pandemia, onde a gente está tão afastado da sala de aula e dos nossos colegas da área da educação, é um prazer imenso estar aqui essa manhã conversando com vocês, ouvindo sobre o trabalho da Liliana e do Márcio no Tom Jobim, do Eduardo lá no litoral. Então é um prazer imenso. Agradeço muito a professora Laura por essa roda de conversa, que nós, professores, estamos um pouco afastados durante esse período da pandemia, né? A gente está muito só com um aluno, e é um prazer imenso, prof. Laura, estar aqui com os colegas e os que ainda vão falar. Sobre mim, eu me chamo Rosana, a minha formação é na área de letras, licenciatura, português e espanhol. Eu trabalho no Centro da Juventude Cruzeiro. Eu iniciei a minha trajetória na EJA ainda na graduação, quando eu fiz bolsa no colégio de aplicação. Eu fiz 2 anos de bolsa no colégio de aplicação na EJA de lá, né?
Então, eu trabalhei 2 anos com a EJA do Colégio de Aplicação como bolsista, né? Ainda como bolsista, aprendi muito fazendo bolsa, fiz bolsa de iniciação científica, pesquisando sobre coisas na EJA, fiz bolsa de extensão também com a área da tecnologia na EJA. Depois, percebendo esse meu interesse e vendo, assim, que a EJA é um espaço que, como os colegas já falaram, é deixado de lado por parte do Estado, por parte da educação em geral. Fiz também os meus estágios obrigatórios na EJA e hoje sou educadora social no Centro da Juventude Cruzeiro. O Centro da Juventude Cruzeiro, pessoal, é um centro que oferece cursos técnicos da área de informática, gastronomia, auxiliar administrativo, atendimento, recepção, diversos cursos técnicos. Tem também cursos da área sociais, como teatro, a dança, judô, esporte, artesanato, diversos cursos da área social, e dentro do Centro da Juventude Cruzeiro nós temos também um pré-enseja e o pré-vestibular, e eu atuo dentro desse segmento. Sobre o sujeito da EJA no Centro da Juventude Cruzeiro, pessoal, como eu disse, nós somos um pré-enseja, são pessoas adultas que não se sentiram mais à vontade em frequentar a escola, e vai muito de encontro ao perfil que a Liliana e o Márcio trouxeram. São pessoas que se sentem discriminadas dentro da escola. Nós temos uma grande quantidade de jovens negros, de jovens trans, de meninas gestantes, pessoas que não se sentem representadas dentro da sala de aula e que relatam para mim diversas situações de preconceito. Eu atuo no Centro da Juventude desde 2019, então já fazem 2 anos, e todos os alunos que chegam até mim relatam situações de discriminação dentro do espaço escolar, né? Jovens negros de não se sentirem aceitos, de se sentirem maltratados em relação a outros colegas, jovens trans que relatam não se sentirem à vontade para serem quem eles são dentro da sala de aula, para se sentirem discriminados tanto por colegas quanto por professores e o corpo docente da escola. Então, são pessoas que não se sentem representadas mais dentro do espaço escolar. E aí, como a Liliana e o Márcio relataram para a gente, eles saem da escola e acabam indo para diversos outros espaços, né, de criminalidade, enfim, de trabalhos onde eles não se sentem bem também. Em determinado momento da vida desses jovens e adultos, eles percebem que eles precisam terminar o ensino fundamental, precisam terminar o ensino médio para conseguir uma vaga melhor de emprego, e então procuram o Centro da Juventude Cruzeiro para fazer esse pré-enseja, né? Assim como o Márcio e a Liliana falaram, eu percebi, assim, o sujeito da EJA é muito parecido, porque eles estão ali, de certo modo, por outras razões da vida, né? A criança, quando ela está na escola, ela está ali porque é uma obrigação, né? Ela está ali porque o pai e a mãe estão levando, porque eles devem estar ali. Já o aluno da EJA, o jovem e o adulto, que já é maior de idade, quando ele está nessa situação de buscar voltar a estudar, que é o caso dos jovens no Centro da Juventude Cruzeiro, eles estão ali porque eles querem. Então, é um perfil diferente daquele perfil escolar. Eles estão ali depois de uma longa trajetória de vida, depois de não se sentirem aceitos no colégio, terem deixado o colégio para trás na vida deles, e aí percebem que por uma oportunidade de emprego, eles precisam concluir o ensino fundamental e o ensino médio. Então, eles vão fazer o Enseja, mas também para fazer o Enseja, eles precisam estudar o conteúdo da prova do Enseja, né? E como muitos não têm condições de pagar e conhecem o Centro da Juventude Cruzeiro, que é um curso totalmente gratuito, todos os nossos cursos de gastronomia, de auxiliar de informática, todos os nossos cursos profissionalizantes são gratuitos, são voltados para pessoas que não têm como pagar. O pré-enseja é a mesma coisa. Então, pessoas adultas, jovens e adultos, que querem prestar a prova do Enseja e que não tem como pagar um preparatório, vão estudar lá com a gente. A gente, inclusive, usa o termo grupo de estudo com os jovens, para que eles se sintam à vontade ali com essa relação. É um grupo de estudo, vamos estudar os conteúdos da prova do Enseja, vamos ver o que vocês já sabem e o que vocês ainda precisam aprender. Gostei muito do que o Márcio falou sobre a questão da troca, né? A troca com o aluno, seja ele de qualquer modalidade, mas sobretudo na EJA, é uma coisa muito importante, né? Eu sou uma pessoa muito jovem, eu tenho 25 anos de idade, e eu tenho alunas de 40, 46, tenho alunas que são avós,
Então, a gente percebe uma troca real. Eu levo uma informação de língua portuguesa para elas e elas me trazem uma receita de bolo. A gente percebe constantemente essa troca, onde eles também se sentem felizes em estar trazendo um conhecimento dentro da sala de aula. E, às vezes, eles acham que eles não têm nada a ofertar, eles acham que eles não têm nada para nos ensinar, e eles ensinam muito. Com cada fala que eles trazem para a sala de aula, eles nos ensinam muito, né? Eu fiz algumas anotações aqui, porque eu gostei muito da fala dos meus colegas, do Eduardo, da Liliana e do Márcio, sobre, por exemplo, a comida que o Eduardo falou lá no início, que muitos jovens, eles vão para a EJA para ter um lanche, para ter uma refeição depois da jornada inteira de trabalho, né? E falando um pouco sobre o sujeito da EJA na pandemia, é uma coisa assim que a gente percebeu, a gente também ofertava lanche para todos os jovens, não só o da EJA, né? Os cursos de esporte, judô, teatro, todos eles recebem um lanche a cada atividade que eles vão fazer. E os alunos da EJA também chegavam às 18 para a aula das 18 e tinham das 18 às 18h20 para realizar um lanche. E aí muitos deles também relatavam que tinham trabalhado 8 horas durante o dia e ainda não tinham feito uma refeição. Então, no período da pandemia, a gente sente que esse estar trabalhando à distância, por mais que a gente, enquanto professor, está trabalhando o conteúdo, a gente sabe que uma série de outras coisas ficam para trás, como a própria questão da alimentação, né, dos nossos jovens e adultos. A prof já levantou a mão, então vou acelerar um pouco para que todos possam falar, né? Com relação também ao aluno, ao tipo de aluno, o sujeito de aluno que a gente tem, o Márcio e a Liliana falaram uma coisa que a gente busca pôr muito em prática dentro do Centro da Juventude Cruzeiro, que é estar aberto àquele aluno que muitas vezes se nega a aprender. Mas ele se nega a aprender porque, como os colegas falaram, eles foram ensinados assim ao longo da vida. As pessoas não tiveram paciência, não tiveram abertura com eles, então são jovens que muitas vezes são muito resistentes com o aprendizado. Mas se a gente for mostrando, se a gente for trabalhando coisas, né, disciplinas que são do conteúdo obrigatório, mas que eles consigam enxergar isso na vida deles, levar para a vida deles, trabalhar, por exemplo, com um autor na área de literatura que esteja falando também sobre a realidade deles, sobre a realidade da periferia, sobre a realidade da periferia de Porto Alegre, né? Eles conseguem ler aquele texto e já se identificam um pouquinho mais. Então, sobretudo com a EJA, eu acho muito importante trabalhar com a questão da contextualização com a realidade deles. Se a gente trabalhar um conteúdo muito distante da realidade do aluno da EJA, ele perde ainda mais o interesse. Se a gente começar trabalhando com coisas que estejam próximas da realidade deles, a gente já percebe um pouquinho mais de interesse. Às vezes o aluno até não fala nada durante a tua aula, mas vai falar depois da aula. Te chama no final da aula, não se sente ainda à vontade para falar ali com os colegas, né, por essa questão do preconceito, da discriminação que ele está acostumado, mas ele consegue falar com o educador depois no final da aula. Então, a gente vai vendo que algumas coisas vão surgindo os efeitos, né. E é isso a minha fala, não quero me alongar muito para que todos tenham a oportunidade de falar. A prof já levantou a mão, acho que acabou o tempo, Laura. Uhum. Sim, tu conseguisse concluir. Uhum. Perfeito, vocês acho que ainda terão um tempinho. Certo. Uhum. Muito obrigada, então, Rosana. Eu estava respondendo aqui para a Laura, que confirmou que não conhecia o Centro de Encontro Juvenil do Zona Sul, né? Uhum. O CJ tem uma parte da história de ocupação em prédio, né? A antiga FEBEM, eu estou dizendo isso porque eu participei dessa parte do CJ. Era a antiga FEBEM, né? Que pegou fogo, e aí estava abandonado e a comunidade se organizou a partir do CONDEL, o Conselho Deliberativo da União de Vilas da Grande Cruzeiro, para tomar aquele espaço e construir o Centro de Encontro Juvenil da Zona Sul. É uma história belíssima e acho que vale a todos e todas chegarem mais perto aí. Muito bem. Então, seguindo a nossa lista, agora fala o Denis, né? Depois fala o Paulo. Certo, Denis? De novo, Isso. microfones fechados e eu levando a mão, faltando 1 minuto.
Denis, eu levanto a mão faltando 1 minuto para fechar os 5, tá bem? Tá bom. Graças. Então tá, bom dia a todo mundo, né? Agradecer o convite, né, de estar participando dessa roda de conversa aqui com todo mundo. Se alguém não estiver me ouvindo, me avisa que às vezes dá um probleminha no microfone aqui. Então eu vou fazer então um breve histórico do NTE, falar um pouco como é que funciona e depois falar rapidinho como vem acontecendo, né, na pandemia. A gente fez essa troca da ordem, eu e o Paulo, para ele poder ampliar algumas questões da própria escola depois, né? Eu vou falar mais exclusivamente do NTE. O NTE, para quem não conhece, ele é um projeto da EPA. A EPA ela existe oficialmente desde 95 e o NTE desde 1999. Né? Ele começou com trabalhos de papel artesanal, né? Produção de papel artesanal, produtos, também cerâmica posteriormente, acho que foi logo depois, no mesmo ano, jardinagem também, que não tem mais essa prática, né? E esse trabalho educativo acontece junto com o trabalho da escola, né? Que é uma EJA, um ensino fundamental, né? Que ela uh, funciona de dia, né? Ao contrário da maioria da EJA que funciona de noite, e tinha na época atender crianças e adolescentes em situação de rua. Hoje o público ele é majoritariamente adulto, né? Embora também tenha alguns adolescentes ali na faixa dos 16, 17 até 17 anos incompleto, né? 15 é muito raro ter, mas ainda de vez em quando aparece alguns. Então o NTE ele funciona no turno inverso ao turno do estudante, ou seja, se ele está nas modalidades iniciais, ele vai vir no turno da manhã para a escola e no NTL ele participava no turno à tarde, né? E as totalidades finais do turno à tarde ele vinha no turno de manhã. Como a escola fechou na pandemia e na reabertura dela do ano passado, esses alunos eles não podiam ficar mais do que 4 horas dentro da escola. Então, o que aconteceu foi que a gente começou a trabalhar as questões do NTE, o trabalho do NTE, junto com as turmas, para poder não ficar o projeto parado e poder atender esses alunos, não da mesma forma como a gente atendia antes, né? Mas atender, em parte, esses alunos que faziam parte do projeto e também outros alunos que não faziam, tentar contemplar todos, né? O NTE, então, ele é, né, um projeto que estimula a auto-organização dos estudantes, né? Ele propicia também aos egressos da EPA, assim, que estão em situação de rua e vulnerabilidade social, a ter uma inclusão social através do mundo do trabalho, né? E também preparar um pouco essa organização para o mundo do trabalho. Ele também estimula a trabalhar questões que os professores trabalham em sala de aula, trabalhar questões no NTE, por exemplo, o professor trabalha alguma questão de proporção e na hora que eles forem fazer esse trabalho prático, né, trabalhar essa mesma questão de proporção, uma questão da cerâmica, trabalhar alguma questão histórica em sala de aula e trazer isso para a prática artística e individual, né, através desse trabalho manual e coletivo que às vezes se dá, né. Também a gente trabalha, acontece muito convite, muita parceria da escola com outras redes, né, com outras entidades culturais, né, e, sei lá, tanto públicas quanto privadas, e isso também cria essa articulação e eles se sentem, né, assim, cidadãos do mundo, porque o nosso grupo, ele é muito excluído, né, por serem moradores de rua, né, e eles se sentem muito assim, então eles valorizam, eles conseguem não só valorizar o trabalho que eles fazem, mas conseguem valorizar a si mesmo quando eles se permitem e conseguem adentrar esses espaços, participando até de exposições no Margs, na URGS, participando de várias feiras que acontecem,
dentro da URGS, feiras até a nível assim, internacional, como tem uma feira em Santa Maria que é sobre economia solidária, que envolve toda a América Latina, a gente já conseguiu mandar estudantes para lá, né? Então, esse trabalho, ele visa, assim, preparar esse estudante, não só preparar para o mercado de trabalho, mas preparar esse estudante para a vida, né? Preparar esse estudante, assim, com que ele está muito à margem, praticamente, da sociedade e ver que ele é uma pessoa, que ele tem uma importância ali, que ele pode ser uma pessoa que tem uma importância ali, né? Para tentar, assim, trazer ele para essa sociedade que exclui, né? E perceber que realmente existe essa dificuldade, essa separação, e ver que ele pode, digamos, superar isso, né? Até mesmo assim, após o estudante da EPA se formar, tem o projeto Extramuros, que ele continua frequentando a EPA, aliás, continua frequentando o NTE, né? Vamos dizer, ele se matricula numa outra escola para fazer o segundo grau, vou falar, né? O ensino médio, mas ele frequenta o NTE, né? Porque ele consegue ali, através desse trabalho que ele produz, através do trabalho que a gente desenvolve baseado na economia solidária, ele tem alguma geração de renda, né? E eles sabem que, por exemplo, se eles trabalharem na rua como, sei lá, cuidando do carro, se eles trabalharem na rua como catadores, na reciclagem, eles vão conseguir muito mais dinheiro que eles conseguem ali, porque não é todo mês que tem uma venda boa, né? Mas eles percebem que aquele dinheiro ali é um trabalho que eles fizeram, que eles produziram e que eles valorizaram, né? Só que, infelizmente, como eu disse antes, o NTE ele não tem funcionado na pandemia, porque o aluno não consegue ficar mais, não pode, aliás, pelos protocolos sanitários, ficar mais de 4 horas ali, e ele não funcionou assim da maneira como funcionava antes em 2020, e agora em 2021 também vai funcionar de modo reduzido, né? Mas a gente conseguiu, por exemplo, contatos com um ou outro estudante, conversar com eles, ver como é que eles estão. A gente participou, apesar do NTE não ter produzido, a gente tinha muita produção dentro da escola e a gente conseguiu participar de diversas feiras online. E essa grana que foi arrecadada, assim, que é uma grana considerável, né, ela foi para a escola, parte dela ainda está lá e parte dela foi usada para comprar, enfim, alimentos, cesta básica, material de limpeza, material de limpeza individual, que eu quero dizer, sabonete, álcool gel, máscara, né? Todo esse tipo de coisa, assim. E na volta a gente pretende também pegar essa grana e como tem na economia solidária essa questão coletiva, né, de sentar e, bom, nós arrecadamos isso com o trabalho de vocês e agora nós vamos ver o que a gente pode fazer a partir daqui, né, quando a gente tiver esse momento coletivo de sentar, de discutir, de ver o que a gente pode fazer, se eles vão querer uma parte do dinheiro para eles, né, já que é um trabalho deles, que for vendido, se eles vão querer usar esse dinheiro de repente para alguma outra produção, enfim, mais ou menos isso, assim, né? Então, mas não tem acontecido muita coisa durante a pandemia, mas a gente tem conseguido manter algum contato com aqueles estudantes que estavam em situação de rua, mas que conseguiram se inserir em algum projeto de aluguel social, ou em algum albergue, algum abrigo, alguma coisa assim, ou algum CAPS também que participa também da rede, de manter esse vínculo ainda, tentar manter esse vínculo, né, para conseguir falar com eles de vez em quando, explicar, ó, nós estamos fazendo isso, né, quando voltar a gente está pensando assim, está pensando assado. Não sei se ainda tem tempo. Tá, então depois eu posso retomar algumas coisas, mais ou menos isso. Eu passo a palavra para o Paulo, que vai falar mais sobre a escola, assim, de maneira mais ampla. Muito obrigada, Denis. E aí, com o Paulo, então, para dar continuidade sobre a Escola Porto Alegre, né?
Tá certo, então. Bom dia, professora Laura, bom dia a todos os participantes, aí, obrigado pelo convite. E o Denis, então, já comentou a questão do trabalho educativo. Acho que ele também entrou um pouco nas questões ali da história da escola, né? Só entrar um pouquinho em alguns detalhes. Assim, eu sempre, quando falo da escola, eu situo que a gente tem alguns pilares assim da nossa organização, né? E eu acho que é importante que essas falas que foram feitas até agora, do Eduardo, a Liliana, o Márcio, a Rossana também, todas elas, de alguma forma, elas acabam combinando com o nosso trabalho. Eu acho que, por exemplo, os nossos alunos, por estarem em situação de rua, e a origem que eles têm também vindo das periferias aí da região metropolitana, mas principalmente de Porto Alegre, acabaram passando em algum momento pelas unidades da FASE, ou do Presídio Central, ou de Charqueadas. Então, todos eles acabam vindo, né? Não digo que todos tenham participado, mas uma grande parte já passou por ali, e já teve alguma forma já sofreu alguma forma de preconceito. Então, quando os colegas falam na questão da negritude, a questão da dificuldade de inserção no mercado de trabalho, toda essa dificuldade eles têm. E a chegada aqui na escola, ela vem um pouco no sentido também de buscar um acolhimento, né? Não só a escolarização. Os nossos alunos não têm uma preocupação, a grande parte, porque a gente tem em torno de 95% estão na rua, ou com aluguel social, ou na rua mesmo, e uma parte menor, ela tem algum vínculo ainda com algum parente, algum familiar, né? Mas a grande procura é por uma forma de acolhimento que a escola oferece, e ver a escolarização como essa possibilidade também de acolhimento. A questão do trabalho, de uma profissionalização, ela não é tão presente dessa maneira formal que a gente vê nas comunidades, né? Um emprego, carteira assinada, né? A questão é o trabalho mesmo como uma forma de se mostrar, de se ver diferente. Mas também estar na escola é uma forma de se ver num outro lugar, né? Então, a gente tem muitos alunos que vão no final de semana, né? Então acaba tendo contato com outras pessoas de fora, gostam de levar o material para casa, para a rua, né? Então, era motivo da gente perder muitos cadernos, porque durante muito tempo a gente acabou meio que restringindo um pouco, porque muita gente acabava levando, né, para mostrar, então mostrava para o padrinho, a madrinha, enfim, a pessoa que ajuda, né, porque isso também ressignifica o seu estar na rua, né. A gente tem uma situação, uma estrutura pensada na escola para poder atendê-los de uma forma diferente das outras escolas, pensando que eles vêm, todos os nossos alunos já tiveram alguma experiência escolar anterior, né, e como foram relatados pelos colegas também, né? São aqueles alunos que não concluíram o ensino fundamental ou não conseguiram se alfabetizar, saíram da escola por questões de violência, saíram da escola por uma série de motivos aí que vão aparecendo ao longo da sua vida. Acho que vou relatar um pouquinho como é que a gente faz a entrada e a permanência na escola, para vocês entenderem, talvez ficar mais claro assim, né? Então, nós temos um serviço na escola que se chama SAIA, né, que é o Serviço de Acolhimento, Integração e Acompanhamento, que é por onde entram os nossos alunos, né. É feita uma entrevista, um relato da sua história escolar, já deu tempo, um relato da sua história escolar, e aí, então, é feito encaminhamento para a sala de aula. A gente tem uma estrutura aqui na escola também, onde tem tanque para lavação de roupas, a gente tem chuveiros para que eles possam também fazer a sua higiene pessoal, que é um outro problema que eles enfrentam. Não tem torneira na cidade, não tem os chuveiros que tem aí nos parques, aí são frios, né, quando tem. Enfim, para que possam estar pensando, né, de uma forma melhor a sua vida, o seu projeto de vida, associado com a discussão da escolarização. No ano passado, a gente reafirmou a importância que é uma escola que só sobrevive graças à parceria, né? Essas parcerias, é uma escola municipal, mas as parcerias são com as universidades, com movimentos sociais,
desde o início, desde a fundação da escola, né? A escola é a Escola Municipal de Ensino Fundamental Porto Alegre, Márcio, tá? É EPA. Colocando ali no Face e no Instagram, vocês vão encontrar MF Porto Alegre, vocês vão encontrar. E é importante, assim, que a gente sempre manteve essas parcerias para poder reforçar. No ano passado, a gente conseguiu, através da mobilização da comunidade que nos apoia, de ONGs e pessoas individuais, conseguiu ao longo do ano manter até novembro, dezembro, quando a gente voltou um período a ter aulas, a gente conseguiu manter refeições ali à base de doações. Três refeições semanais e mais uma arrecadação em dinheiro, onde a gente comprava, como o Denis relatou ali, também material de higiene individual, enfim, alimentação mais específica. Mas depois a gente pode detalhar mais nas perguntas, se alguém tiver mais alguma dúvida, eu agradeço a oportunidade aí pelo espaço para falar. E, Roberto, Beto, nós agradecemos, né? Mas rica intervenção, enfim, de cada uma de vocês, o que tem nos fortalecido, né? Nessa manhã. Eu penso que o Fernando não está no grupo, eu não enxerguei. Ele falaria pelo Instituto Federal, não está, né? Bueno, então, é a Annelise que vai falar para nós agora, certo? Obrigada, e mesmo movimento. Eu vou abaixar a mão agora e levanto quando faltar 1 minuto. Certo. Tá bem? Tá bom, obrigada, Laura, agradeço aos colegas, né, pela excelente explanação das suas realidades. Eu acho que é bem isso, quando a gente vê o pessoal falando, a gente se vê muitas vezes nas situações e vê o nosso aluno, né, no aluno de Osório, no aluno do EPA, em outros lugares, né, então a gente está falando de sujeitos, às vezes, com as mesmas necessidades, né, dos nossos, tá? Eu sou Annelise, sou professora e atualmente supervisora e coordenadora do EJA, da Escola Municipal Martim Aranha, tá? Ela fica na Cruzeiro, e só para a gente ter uma noção, assim, a Cruzeiro, ela é um dos bairros, né, de Porto Alegre, onde tem o maior número de pessoas sem o ensino fundamental, passa até em números da Restinga, que é um bairro super grande, né, e a gente encontra lá na nossa escola muitas carências, né, e muitas necessidades. Nós temos turmas, a gente agora tem uma turma de cada totalidade, e as turmas são bem cheias, a gente tem capacidade para 28 alunos, mas a gente tem matriculados em cada uma em base de 40, assim, né? Então, a gente tem um número bem grande e tenta atender esses 40 alunos. Nesse período de pandemia, realmente está bem difícil a gente falar, né? E manter o contato com os alunos da EJA, mas ainda assim a gente consegue bastante coisa com eles, tá? Então, os nossos alunos, né, a gente tem muitos alunos adolescentes que tiveram um histórico de fracasso escolar, né, porque por causa das questões de disciplina, às vezes até algumas questões orgânicas, e são bem jovens, realmente, temos dos 15 aos 30 anos, jovens que buscam a escola novamente, e temos também, né, muitos adultos, e até senhores e senhoras idosos, né, que retornam para a escola, pessoas geralmente oriundas da zona rural, de outras cidades, né, que no seu tempo de escolarização tiveram que trabalhar, né, nas lavouras e ajudar as famílias. Então, a gente tem essas duas realidades, fora outras que perpassam, né, e que a gente conhece bem. Bom, os nossos alunos, tá, da EJA, eles têm umas características, eu acho que bem marcantes, e uma delas é a questão de se identificar como sujeitos, né? Então, são pessoas que não têm, assim,
não tenho a noção, né, de que eles são sujeitos que podem participar na sociedade, até por estar com essa questão da aprendizagem defasada, né? Os adultos, eles muitas vezes dão voz e vez para os seus maridos, para os seus familiares, e se sentem representados por outras pessoas, né? Até que a gente consiga fazer um trabalho de empoderamento e mostrar para eles que eles também conseguem se impor e se mostrar na sociedade, mostrar suas vontades e também aprender, né? Que é o que eles mais buscam, né, na escola, como a colega já tinha colocado, a Liliana, eles são pessoas que são totalmente abertos ao aprendizado, né? Eles têm muita sede, muita vontade, mas ao mesmo tempo eles têm essa dependência. Eu vi assim, como eu trabalhei 15 anos como alfabetizadora de crianças, né? Quando eu cheguei na EJA, eu vi essa vontade de aprender, mas também uma necessidade de que a gente demonstre os caminhos, né? Eles não se sentem capazes, muitas vezes, de falar por si e tomar decisões em sala de aula. Então, eu acho que o nosso processo na alfabetização de adultos começa nesse ponto, de mostrar que eles são capazes sim, que eles são capazes de aprender e que eles têm muito, como a Rosana disse, né, a contribuir para a sala de aula também, né? A gente tentou criar, quando eu entrei na coordenação da escola, grupos para trabalhar com costura, com outras habilidades manuais, artesanatos, para que eles conseguissem perceber, né, nas coisas do dia a dia e até se aperfeiçoar, que eles também conseguem se inserir no mercado de trabalho, mesmo com uma idade avançada ou se achando, né, incapazes de se inserir nesse mundo do trabalho que a gente tem hoje. A maioria são donas de casa que já desistiram de buscar um ofício, mas que, com o trabalho que a gente oferece, já começaram a se aventurar. Daí, quando a gente vê, elas trazem uma máquina de costura para a sala de aula, elas trazem uma máquina de tricô e querem aprender ofícios que não são só de sala de aula, né? Mas coisas que a gente pode também trazer para eles e que eles podem contribuir também nessa questão. A gente também, além de se preocupar com o mundo do trabalho, a gente começou agora a tentar inseri-los no mundo tecnológico, né? Então, antes da pandemia, a gente agradece, né, ter se preocupado com essa questão, porque a gente já começou a tentar inserir tanto essas senhoras, essas pessoas com mais idade, nesse mundo virtual, de ter um WhatsApp, de falar por áudio, né? Muitas vezes eles dizem, professora, não tem WhatsApp. Tá, então vou te incluir no WhatsApp e tu vai me mandar áudios. E eles também pedem, às vezes eu escrevo uma coisa, eles, não, prof, eu quero áudio, manda áudio, eu não consigo ler. Então, a gente tem essa característica, né, de inseri-los em pequenas coisas da tecnologia, nas iniciais, né, que é aprender a se virar com aparelhos que são mais comuns, e depois tentar inserir os jovens e os adultos da T4 em diante, que são as séries finais, no mundo da tecnologia, aprender a fazer um currículo, saber se portar na internet, usar um e-mail, né? Então, a gente achou, assim, muito importante e fundamental para essas pessoas, né, que a gente quer incluir no mundo do trabalho, ter também essa noção tecnológica, trabalhar com pesquisa, a gente trabalha muito com a pesquisa na escola, né, para que eles se sintam e consigam buscar aquilo que eles precisam. Obrigada, e desculpem, eu não sou tão boa assim em falar em público, quero pedir desculpas, porque eu sou meio envergonhada, mas obrigada pela atenção de vocês. Muito obrigada, Denise, também, né, pela tua exposição. Assim, foi uma manhã riquíssima. Agora, pergunta aos estudantes e aos estudantes que estão por aí se querem fazer alguma questão, enfim. Nosso tempo é até meio-dia e 10, né, por conta de que temos todos
e todas um segundo turno logo depois. E Larissa vai encerrar, então, pela gente, nos 3 minutos finais. Eu queria ver se dos estudantes, alguém quer fazer alguma questão, pode ser pelo chat ou pelo microfone, né? Enfim, sabemos da enorme riqueza do que a gente pôde ouvir e das dúvidas que nos instigaram, não é isso? Mas professora, Tainá. Eu tenho uma pergunta. Primeiro, quero agradecer, né, a todos os palestrantes, todo mundo que compartilhou aí suas experiências com a EJA. Eu gostei muito. E minha pergunta é justamente em relação a isso, né? Todos eles demonstraram uma educação muito emancipadora desses jovens, né, que parte do conhecimento deles para trazer novos conhecimentos. Enfim, uma educação bem no método assim Paulo Freire. Eu gostei muito, nem sabia que tinham tantos projetos maravilhosos no nosso estado. E a minha pergunta é o seguinte: como eles, né, aprenderam a forma de trabalhar com esses jovens? Eu queria saber se se eles estudaram um pouco sobre como trabalhar com jovens adultos, ou se estudaram por conta, se fizeram, sei lá, alguma pós em relação a isso, se foi no dia a dia, na vivência. Porque eu vejo, por exemplo, que na faculdade eu estou tendo agora só essa disciplina sobre EJA, né? E muitas vezes na graduação a gente não aprende isso, né? Como trabalhar com esses jovens, com esses adultos. Então eu queria saber de algum aí dos professores que falaram se eles aprenderam assim na vivência ou se eles estudaram, como é que foi para não terem uma educação conteudista, né? Para realmente eles verem esses indivíduos com o potencial deles, porque eu achei maravilhosos, vocês são demais, parabéns. Eu posso falar? Não sei se estão me escutando. Sim, Rosana, pode começar. Eu queria falar porque, na verdade, eu tenho a mesma reflexão que a Tainá com relação à disciplina, ao ensino, né, de educação de jovens e adultos no curso de licenciatura, né? Eu sou curso Letras, licenciatura na URGS, e a cadeira de EJA, ela é eletiva. Ela não é obrigatória no meu curso de licenciatura. Quando eu cursei há 2 anos atrás, foi porque eu tive interesse por já estar trabalhando com a EJA no colégio de aplicação como bolsista, né, e pensei em fazer os meus estágios obrigatórios com a EJA também. Então, eu cursei a disciplina de EJA, que ela é eletiva, ela não é obrigatória nos cursos de licenciatura da URGS atualmente. E eu não consigo entender por que ela não é obrigatória, né? Porque nós, enquanto professores na área de licenciatura, todos nós, dentro de uma escola, podemos, em algum momento, ir trabalhar com a EJA, né? Ou prestar o concurso para trabalhar com a EJA e ir trabalhar com a EJA. Então, eu também não entendo por que a URGS hoje ela não tem a cadeira de EJA como obrigatória nos cursos de licenciatura, é uma disciplina eletiva, né? Aquele estudante de graduação que vai se formar professor, ele escolhe se vai fazer a cadeira da EJA ou não, pelo menos no meu curso, na Letras. E, bom, Tainá, eu acho que vai muito do nosso interesse enquanto educador na área da licenciatura, né? A gente tem colegas que querem trabalhar mais com as crianças, mais com os adolescentes. A minha vontade, ela se manifestou muito forte de trabalhar com a EJA, então eu fui fazer a disciplina que ela é eletiva, né? Ela não é obrigatória. Então, só queria comentar isso, assim, que, na verdade, quando eu cursei a disciplina, a Prof. Laura foi com o Evandro, o Sandro, se eu não me engano, e eu tive essa reflexão, por que essa disciplina de EJA, que é tão necessária, esse diálogo que a gente está tendo aqui, ela não é obrigatória, né? Ela ainda é eletiva. Obrigada. Obrigada, Rosana. Pela ordem, acho que é Liliana, depois o Beto e a Ana Elise, tá certo? E aí vamos aos estudantes para ver se ainda tem alguma outra pergunta, e aí a Larissa encerra para nós. Tá bem? Liliana, então. Bom, eu me formei Desculpa, em Liliana, 2001. alguém está com o microfone aberto e está fazendo muito eco. Eu concluí minha graduação em 2001, o tempo aquele que a gente fazia até o 5º semestre, as pedagogias eram todas reunidas
né, nas mesmas salas de aulas, e depois tu fazia a escolha, né, ou tu ia para a área da supervisão ou orientação. Então, eu estava pensando agora, eu não me lembro de ter escutado a modalidade de educação de jovens e adultos, né, na minha graduação. Aconteceu que eu passei no concurso, eu fui chamada e veio a oportunidade de eu trabalhar com essa modalidade, e eu aceitei como um desafio. E eu vinha recém, né, saída do magistério, eu tinha uma prática sempre muito como educadora social dentro dos projetos sociais, então, nessa educação não formal, e então tomei como um desafio e acabei pegando uma totalidade 1 que corresponde ao primeiro e o segundo ano, então alfabetização. Eu tinha muito medo, muita preocupação de não corresponder, mas fui. Então, o meu conhecimento, tudo aquilo que eu construí foi por meu interesse, buscando leitura, buscando, né, partilhar experiências, buscando experiências, né, com outros colegas. E uma coisa que eu descobri assim na EJA, e aí eu percebo assim que foi um pouco, né, tateando, né, é indispensável, foi a importância do vínculo, né? O quanto que o vínculo ele é chave para acolher esses seres humanos, né? O quanto que o vínculo é importante, né, para dar ouvidos e reconhecer as suas trajetórias de vidas, né? O que te aconteceu até tu chegar aqui, né? O que tu já aprendeu, né? Quem tu é enquanto pessoa, enquanto cidadão. Então, eu vi que isso me ajudou muito, e a partir desse vínculo construído, buscando os materiais didáticos adequados, né, para fazer essa formal. Então, infelizmente, né, eu vejo que parece que há uma resistência, né, da gente preparar, né, todo e qualquer estudante de pedagogia, né, para essa modalidade, e talvez hoje ainda mais a EJA seja uma modalidade ainda mais de resistência, né, porque a gente vê como os governos, né, não querem, né, que esses jovens, que esses adultos, que esses idosos, né, acessem essa possibilidade de conhecimento em qualquer momento da sua vida, e o quanto que nós, né, professores, pedagogos, também aí temos que buscar esse conhecimento por nós. E acredito que a vida da gente, né, aquilo que a gente também quer enquanto projeto de ser humano e de pessoa que escolhe educação, também acaba nos levando e nos aprimorando muito para esse trabalho dentro da educação de jovens e adultos, que a gente não está nem à frente, nem atrás, a gente está junto, a gente está lado a lado, a gente aprende muito, a gente aprende junto. Então, essa questão, né, da humildade e dessa troca que é constante, ela tem sido o grande motor, assim, o grande apontamento, né, para a minha prática, e para que hoje, né, eu possa ir continuando ela e querendo sempre ser uma boa professora para os meus alunos. Obrigada, Liliana. Agora o Beto, a Lenilise e depois o Márcio. E acho que não teremos a seguinte rodada, aí passamos pela Larisa no final. Tá bem, Larisa? Então, Beto, Lenilise e... Tá, então assim, eu não venho da pedagogia, né, a minha formação é magistério, eu fiz um pouco mais tarde, depois que eu já tinha terminado o ensino médio, então apareceu a oportunidade de fazer o magistério e aí eu fiz. A minha formação para EJA é um pós, que eu fiz no La Salle, Instituto La Salle não existe mais, parece que foi feita uma edição só. Foi muito bom o curso, inclusive, me ajudou muito. Mas a formação do magistério, com certeza, ela me deu uma base bem bacana também para entrar. Mas como a Liliana falou, eu tinha uma experiência anterior também com movimentos sociais, então com oficinas, com trabalho em periferia, no caso em São Leopoldo, né, onde eu morava, e então isso também já me levou para... Quando eu fiz o concurso em Porto Alegre, em 98, tinha foram duas edições desse concurso para meninos e meninas de rua e jovens e adultos, né? Então,
depois não fizeram mais específico para a EJA, e isso também já mostra, né, como os governos vêm se portando. Então, de lá para cá, não teve mais concurso específico. A formação, basicamente, que eu acho que é importante ressaltar, ela tem que ser na prática, né, a partir da prática, pensando a teoria, né, e comparando, confrontando isso, né, mas ela tem que ser no coletivo, né. Claro que a gente vai poder, a gente tem esse trabalho todo que a gente busca individualmente, a nossa qualificação, que vai buscar cursos, vai buscar, enfim, o que for possível, mas ela tem que estar sendo discutida com o coletivo. A gente tem que estar pensando no grupo o que a gente está fazendo, qual é o sentido da nossa ação, qual é a base que nos fundamenta, porque senão, aqui a gente pensa assim, tá, é um projeto para nós, é bacana, eu acho que talvez os colegas vivam a mesma situação que nós. Se a gente não cuidar, esse projeto desanda. Porque como não tem ele vai se construindo no dia a dia, o que vai acontecendo, a gente não seleciona, é uma escola pública, a gente não tem como dizer, eu quero fulano, eu não quero cicrano. Eventualmente, assim, se o professor dá problemas, né? Então, às vezes a gente não consegue nem aqueles que a gente quer mesmo. Tipo, nós estamos pedindo já há 3 anos para o Denis aumentar a carga horária aqui na escola, e a gente não consegue em função dos problemas de administração do município, né? Então, a gente tem que lidar muito com isso, mas é a prática, tem que pensar na prática. Na dúvida, leia Paulo Freire, que não tem errada, tá? É sempre um caminho bom para a gente seguir aí, tá? Um abraço a todos, a gente não vai falar mais, então, de novo, agradeço a oportunidade, foi muito bom ouvir aí as experiências dos colegas também, já estou seguindo algumas páginas aí para a gente poder manter contato depois. Obrigada, Bel. Seguimos, Annelise. Bom, gente, eu fui professora do Estado, né, por 15 anos, como falei, e eu tinha só o magistério. Então, eu trabalhei no Estado, entrei no município com o magistério e estava fazendo a faculdade pela Parfor, que é um programa, né, da plataforma Paulo Freire, onde professores poderiam se especializar. Então, lá na Parfor, né, no curso pelo IFE, Instituto Federal do Rio Grande do Sul, a gente teve um estudo muito voltado a essa realidade de EJA, né? Então, como a escola já tinha essa questão, essa característica de trabalhar com escola técnica, então, a nossa formação, ela foi bem direcionada ao curso de EJA. E isso fez com que, quando a gente pudesse escolher, né, porque no município a gente tem essa oportunidade de poder trabalhar à noite também, fizesse com que eu me dedicasse à EJA e criasse também outros meios, né? Busco toda hora, também tentei fazer uma especialização voltada para a EJA, e é isso, é um trabalho de persistência, né? E acreditar e fazer da teoria a prática, né? A prática realmente é o que faz com que tu consiga transitar nesse mundo da EJA. Obrigada a todos, gente. Obrigada, Annelise. Márcio, agora. E olha só, se nós vamos colocar questões aqui no chat, se vocês puderem responder antes de sair, agradecemos, porque acho que a intervenção não vamos ter tempo, né? Márcio, e aí já nem chamo Larissa, entra direto. Obrigado. Eu gostaria de primeiro agradecer a experiência, essa troca de experiências para todos aí, que é muito interessante saber que essa é uma batalha que a gente não está empreendendo sozinhos, assim, todo mundo atracado, destrinchando tudo que dá, passando para os nossos alunos e melhorando, acrescentando a essas pessoas que foram excluídas do protagonismo assim, social, do protagonismo das suas próprias vidas. Eu queria dizer para você, eu estudei eu fiz letras na URGS, né, e depois fiz o mestrado lá também em literatura africana. E eu tive algumas cadeiras de didática na FACED, com o professor Hannes, mas eu não abordei nunca o EJA de uma maneira mais consistente e nem muito menos a socioeducação. Eu me
eu já continuava, enquanto eu estava cursando a faculdade, eu dava aula ao mesmo tempo, e as dúvidas que surgiam nesses colégios de comunidade, eu trazia para a sala de aula, para os meus professores, eles debatiam ali, me devolviam muitas vezes questionamentos, né, e ali eu reformulava o meu modelo, assim, de mundo, assim, né, e de sala de aula e de aluno. Depois, eu também trabalhei muito em cursinhos na rua, assim, e eu fui substituindo um modelo, vamos dizer, mais focado competidor, assim, competitivo, de estimulando para um modelo colaborativo. Mas isso foi graças à convivência com professores, os meus professores, mas especialmente dando aula nesses ambientes e aprendendo com os professores que já davam aula nesses ambientes. Aqui na fase, por exemplo, temos professores que já dão aula há mais de 18 anos para os meninos e as meninas. É realmente uma história. São pessoas assim que considero heróis, heroínas, assim, ao meu ver, e aprendo muito com eles, admiro o trabalho deles e estou sempre trazendo alguma coisa para a minha forma de trabalhar. Isso enriqueceu muito, o que eu poderia dizer que era um zero assim, em socioeducação, eu fui enriquecendo e estou sempre agregando com os alunos e com os professores. Então eu diria para vocês que, assim como essa mesa redonda, o esteio da nossa ação profissional é o sistema de trocas que a gente tem entre nós professores e levamos isso para a sala de aula e agora trazemos até aqui na redonda, e foi muito enriquecedor essa troca que eu tive com vocês aqui. Eu quero agradecer muito aos outros professores, muito obrigado por contarem das suas instituições e dos seus trabalhos. Com certeza estou saindo um homem bem mais esclarecido e mais potencializado agora para dar aula, assim. Tá muito bom. Valeu, Márcio. Muito Larissa, obrigado. te interrompi. Sabe o que? O Denis pediu para falar um pouquinho também, pode ser? Denis, depois aí toca a Larissa. E vou pedir ao Márcio e à Liliana que deem uma lida no chat que tem uma questão específica para vocês. Se puderem responder pelo chat mesmo, fica perfeito. Denis, contigo. Eu vou só fazer também essa fala que todo mundo está fazendo, né? Agradecendo de novo o convite. Acho que é bem importante a gente ter esse panorama geral de várias entidades, instituições que trabalham com esse público. Eu sou formado em licenciatura em artes, eu sou professor de artes, né? E eu entrei no município em 2017, mas antes mesmo de me formar, eu trabalhando para o jovem, que eu peguei aquela galera que vai dos 12 até os 18 incompletos, né? Então é uma fase um pouquinho anterior ainda, assim. E aí tu já vê ali que vários deles vão ir pro EJA depois, né? Porque acabam, enfim, saindo, né, do ensino no seu ano correto. E eu trabalho pouco tempo na EPA, mas já tinha uma colega que já trabalhou, que trabalha ali também, agora não me lembro quem falou, que é isso assim, muitas pessoas, ela trabalhava em outra escola, e muitos ex-alunos dela da outra escola, ela viu irem para a EPA depois, né? Então, aquele aluno que hoje, foi na época dela e hoje é criança, hoje já participou da EPA, sabe? Então, e eu trabalho na minha outra escola também, né, que o Beto falou que ainda está tentando puxar todas as minhas horas, eu trabalho com segundo, terceiro e 4 anos do fundamental, então é 7, 8, 9 anos, né? E assim eu espero não acontecer isso comigo, né? Eu espero que consiga aqueles alunos que eu estou trabalhando hoje nessa idade, eu não tenha que ver depois de novo, né? É uma coisa assim que se eu não ver ele nunca mais que na escola, né? A não ser se for meu colega professor, daí tudo bem, né? Mais ou menos isso assim de relato que eu tinha para complementar depois. Larissa, contigo então para encerrar a nossa rica manhã. Sim, riquíssima manhã, Laura. Quando eu e a Laura pensamos em organizar esse momento, pensamos em quanto seria oportuno reunir professores de EJA para conversar nesse tempo tão distante, tão sombrio, né, e tão remoto que a gente tem vivido nesse último ano.
nós não imaginávamos que seria tão maravilhosa essa manhã que tivemos. A gente está lendo aqui o chat, ali o bate-papo dos alunos que estão conosco, e é impressionante assim, o quanto vocês trouxeram de dados e de situações que a gente está distante das escolas, não consegue ter a dimensão, né, dentro da sala de aula virtual. Quero agradecer, assim, o que o Pental trouxe das necessidades silenciadas por interesses do Estado, da EJA, né? A Liliana e o Márcio da Tom Jobim falando sobre esse perfil de professor tolerante e amoroso, que tem que considerar as experiências escolares anteriores que esse aluno tem ou não tem quando chega na EJA, né? A Rossana, que trouxe o quanto a EJA é também um lugar das pessoas que foram discriminadas na escola e o quanto a escola contribui para que esse sujeito chegue até a EJA, né? Porque lá na escola a gente fortalece esse tipo de postura de discriminar esses sujeitos, né? E o quanto aprendemos também com esses sujeitos nas aulas. Agradeço ao Denise e ao Paulo da EPA, que trouxeram a questão da exclusão, mas também da valorização do trabalho e desses sujeitos, e a necessidade de parcerias, e isso é uma coisa muito importante, a necessidade das parcerias para que as escolas de EJA possam sobreviver, especialmente aqui no caso da EPA, né? A Annelise, que conseguiu entender, assim, na fala dos seus colegas, o quanto as suas realidades se aproximam, e acho que também, pensando nessa fala da Annelise, o quanto foi um encontro para vocês também, que vieram aqui conversar com a gente. O quanto vocês nos brindaram com a presença de vocês, mas o quanto foi um encontro para vocês também. Eu e a Laura, enquanto vocês falavam, a gente ia falando também, né, pelo WhatsApp. O bom do virtual é isso, né, que a gente consegue se comunicar de muitas formas, e o quanto a gente precisa ampliar essa discussão para que todos os nossos alunos consigam sair dessas cadeiras, dessas disciplinas durante a graduação, com um contato efetivo com vocês que estão lá na ponta fazendo a EJA acontecer, né? Então, eu quero agradecer muito, muito por vocês reforçarem a importância do vínculo, das histórias de vida e da persistência e da resistência necessária para que a EJA continue. Essa é uma luta, sim, é uma luta coletiva das pessoas que estão na graduação, das pessoas que estão em sala de aula, né, dos alunos, de todos os envolvidos, pois todos nós somos sujeitos de EJA, né, então a gente precisa se colocar enquanto sujeito e enquanto pessoa que vai precisar lutar para que esse espaço continue. Agradeço muito todos os estudantes que ficaram até agora com a gente aqui, que todos os alunos que ficaram com a gente até aqui, e aqueles que vão assistir a gravação, pertinente, necessária e importante nesse momento. Muito obrigada a todos. Bueno, obrigadíssima, então, a todas e todos. Juntas fizemos uma manhã rica, muito rica. E certamente, né, Larissa, nosso primeiro semestre de 2021, é isso? Se não está confuso o meu calendário? Isso, é isso. A ideia é convidar vocês aí para falas mais... menos gente, mais tempo, né? Poder retomar, enfim, a lindeza do que a gente ouviu aqui. Sim. Obrigada a todas e todos, boa semana, né? E, bueno, na luta, senão não levamos nada mesmo, né? Isso. Se cuidem, os que estão em sala de aula, obrigada. Muito obrigado também. Abraço a todos. Abração. Um beijo, fiquem em paz. Muito obrigado pela participação e saúde. Continuamos na pandemia. Cuidado. Isso. Continuamos. Tchau, prof. Laura. Foi muito boa a roda de conversa. Muito obrigada por nos convidar. Tchau, bom dia a todos. Obrigada a todos. Maravilhosa. Parabéns. Que bom, que bom, que bom. Tchau, tchau, bom dia, muito obrigada, profs. Tchau, Luiz. Muito obrigada, professoras, amei, foi maravilhoso, pena que acabou. Tchau. Não foi não, faremos outro. Obrigada por terem vindo. Nada. Que bom, Maria Helenise. Maria Helenisa. Sim. Oba. Tchau. Tchau.
Larissa. Laura, tu pode ficar um pouquinho? Posso. Tu fechas, Maria Lenisa? Sim. Tchau. Tchau. E a Laura? Jéssica também, fecha. Só um pouquinho. Tá. Maria Lenisa, consegue fechar? Estou tentando, já vou sair. Tá bem. Só um pouquinho. Laura, tu fechou a gravação? Ah, vou... Carol? Tá, pronto. Carol, não consigo sair. A professora pediu para sair. Não consigo sair. Não consigo sair. Tranquila, Maria. Onde é que eu saio?